E parece que o Brasil realmente caiu nas graças da Netflix, pois a gente tem mais uma série original brasileira estreando no serviço do streaming, e é Sintonia, uma série que traz, eita, quase que não sai, que traz bastante críticas sociais e muito funk, mas será que ela está à altura de grandes produções internacionais ou ela acaba pecando em alguns aspectos? Bem, a gente vai falar mais sobre Sintonia, sobre seus pontos positivos e negativos depois da vinheta. Sintonia vai contar a história de... Nossa, a Lola começou a latir agora. Muito obrigado, Lola. 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 Fica quieta. Eu vou ter que esperar ela parar de latir pra conseguir gravar, porque Rottweiler latino não dá pra competir. É só isso. Bem, agora que Lola se acalmou um pouco, eu acho que eu posso continuar. Bem, Sintonia vai contar a história de 3 amigos, Nando, Rita e Doni, e cada um deles tem o seu sonho. Então, basicamente, a série conta a história desses 3 amigos em busca dos seus sonhos e dos mais diferentes desafios que eles têm que enfrentar. Só que há um porém: os 3 vivem em uma favela em São Paulo. E isso é um grande entrave, um grande problema para a realização do sonho de cada um deles. Eu não posso falar mais muita coisa porque a série tem apenas 6 episódios e qualquer coisinha pode acabar sendo um spoiler. A série fica sob a responsabilidade do trio Felipe Braga, que já tem no seu currículo Samantha, também na Netflix, então já tem aí uma certa experiência em fazer produções na Netflix. Condzilla, sim, o produtor musical que é o mais famoso do YouTube, que vive quebrando recorde com seus videoclipes de funk, e também Guilherme Moraes Quintela, que já fez vários documentários, inclusive o Olhar Instigante, Olhar Investigador. Eu não lembro agora o nome do documentário certinho, mas eu vou colocar aqui do lado, como sempre coloco, o pôster desse documentário. E Sintonia acaba sendo uma mistura dos 3. Tem uma história bem contada, como o Felipe Braga faz com Samantha. Existe toda a temática do funk que o Condzilla sabe bem, porque ele cresceu e ele produz esses jovens que têm essa mesma realidade do Doni. E é claro, também há uma dose documental feita pelo Guilherme, porque a gente consegue notar que a série é extremamente verossímil, que existem pessoas que passam por aquilo diariamente. Então tem essa temática tanto teatral, tanto cinematográfica do Felipe, e toda a experiência do Condzilla, e também a denúncia, a crítica documental do Guilherme. Como protagonistas, a gente tem Christian Malheiros como Nando, Bruna Mascarenhas como a Rita e JP Carvalho como o MC Doni. O trio principal entrega atuações muito boas, a gente consegue acreditar em cada momento da história. Existem momentos do JP que me fizeram chorar de verdade. A Bruna Mascarenhas como Rita, ela entrega uma atuação muito verossímil, e o Christian Malheiros como o Nando, ele faz a gente ficar com dúvida do que deve ser feito, do que não deve, o que deve ser apoiado e o que não deve, como que é esse estilo de vida. Enfim, a série toda, por assim dizer, entrega uma verossimilhança, uma realidade que a gente consegue ver nas ruas e também ver na televisão. Isso é simplesmente fantástico, eles conseguirem colocar a periferia na tela da Netflix. Como ponto positivo, a série tem principalmente a sua representatividade. Conseguir pegar a favela, o funk e colocar em uma das maiores empresas de streaming e mostrar como é a realidade para se chegar a ser MC, o como isso é difícil, como as pessoas trabalham, já é um grande trabalho e fantástico. Então, como ponto positivo, a gente tem isso, trazer a realidade de uma parcela do povo brasileiro para as telas e mostrar isso para as outras pessoas que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem contato com esse tipo de realidade, que acha que só quem tá na favela é bandido, que acha que
milhões, né? Acham milhões de preconceitos porque vivem dentro da sua bolha. Então ter esse contato com um tipo diferente de realidade, mesmo que seja pela televisão, acaba criando uma certa empatia. Então a série já tem como ponto positivo isso. E segundo, eu acho que é a construção dos personagens. Apesar da série ter apenas 6 episódios, os personagens são muito bem construídos. Eles começam no ponto A e vão no ponto B, e a gente consegue ver toda a caminhada deles, sem ser uma coisa que pula de um episódio para o outro, sem você entender como que aquilo aconteceu. Então, a transformação do primeiro episódio para o último, a gente consegue notar perfeitamente como essa caminhada foi feita. E como essa narrativa se dá, como que isso acontece, eu tô falando muitas vezes fantástico, maravilhoso, mas é porque eu gostei real da série. Eu sei que tem gente que não vai gostar por alguns aspectos, mas ela me pegou do início ao fim. Como um ponto negativo, eu achei que em primeiro lugar tem a brevidade da série. Ela tem só 6 episódios e eu acho que poderia ter mais. Netflix poderia colocar uns 8 episódios aí, uns 10, pra a história avançar mais um pouco. Parece que a primeira temporada terminou de um jeito um tanto prematuro. E também tem o fato de que algumas atuações não são aquelas atuações exemplares. Não são os protagonistas, são personagens aí mais coadjuvantes que não têm grandes atuações, mas nada que interfira na experiência, nada que você vai virar a cara e falar, nossa, que horrível. Não, é apenas um deslize ou outro, algo de olhar para a câmera, algo de faltar uma pequena expressão ali, mas nada extremamente ruim que não pode ser trabalhado. Então, para uma segunda temporada, com certeza isso vai ser trabalhado e vai ser melhorado, e a gente vai ter atuações mais exemplares ainda e levar o Brasil pra cima nas séries da Netflix, porque quanto mais representatividade a gente tiver nesses espaços de grande mídia, melhor. Mas no final de contas, Sintonia vale a pena, sim, vale muito a pena, porque como eu já falei antes, é uma série que meio que cumpre um papel social de mostrar a gente uma realidade que muitas vezes a gente não tem contato, e por isso a gente acaba criando uma empatia, acaba estourando essa nossa bolha que a gente vive e não tem contato com outros tipos de realidade. E também é uma ótima produção, ela tem uma história bem contada, é divertida, emocionante e também faz a gente aprender muita coisa sobre o dialeto paulista, porque tem gírias ali que eu nem sabia que existia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue o Kibarba em todas as redes sociais, principalmente Instagram, porque tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau! Hoje tem bailão, acelera essa nave veloz.